Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira, com ensinamentos para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Oferecimento: Produtos Angatu, a beleza da Amazônia. No ar, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira. Ele vem armado para o arerê, ele vem armado para nos proteger. Ele é o... Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa A Nossa Umbanda. Hoje com a sensitiva Márcia Moraes. Ela vai falar um pouco sobre conexão espiritual e também vai falar como ela conheceu a Umbanda. E para você que quer conhecer mais o trabalho da Márcia Moraes e da toda a equipe Criate na Luz, você pode acessar o canal no YouTube, que é www.youtube.com/sensitivamarcia. Você pode acessar o site da Márcia, que é www.marciamorais.com. Você pode acessar o perfil da Márcia no Facebook, que é www.facebook.com/criatinaluz. Você pode curtir as nossas páginas, que é Criate na Luz e a blog Bisco de Prata. E também você pode compartilhar suas ideias conosco no grupo da Consciência Universal no Facebook. Você pode digitar lá na busca Grupo da Consciência Universal e fazer parte dessa rede de conhecimento conosco, ok? Agora vamos escutar a Márcia Moraes. Boa noite, moçada do bem. Meu nome é Márcia Moraes e eu gostaria de contar para vocês um pouco da minha história. Eu não tenho título de mãe de santo, eu não tenho nenhum título espiritual. Na realidade, em 2004, eu tive um presente do Guardião Seu Sete Encruzilhadas, que se apresentou na minha vibração e me trouxe toda a estrutura espiritual que eu tenho, todos os conhecimentos espirituais que essa egrégora que chamamos de Criate na Luz elabora e firma para todos na Terra. Quando eu digo todos na Terra, porque eu tenho atendimento por Skype. Então hoje não é mais só como era no ano passado, né, que eu tinha um espaço físico, eu só atendia as pessoas ali próximas à região. E também vinham pessoas do interior. Mas hoje, com essa modernidade da internet, nós estamos no mundo inteiro. E essa foi a proposta do Guardião Seus Sete Encruzilhadas, quando, em novembro de 2013, disse para mim tirar férias. Olha, agora você vai descansar um pouco. E já trabalhava há muito tempo, desde 2004, não sabia nem o que era férias. E hoje eu entendo o porquê disso. Então eu tive 2 meses de preparação para trazer esse novo conhecimento, porque até então no Espaço Criate na Luz nós trabalhávamos pela Umbanda. Tínhamos sim essa forma de ver a Umbanda com link direto com as entidades, que nós chamamos de grupo espiritual. Então, quando o Seu Sete trouxe esse novo formato de trabalho, eu agradeci, eu não tenho nem o que falar, porque esse trabalho pela internet, ele traz o equilíbrio em todos os sentidos. O equilíbrio físico, o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual e o dom. E esse dom que eu tenho, ele consegue se firmar, porque tem sim a supervisão das entidades, ele se firma trazendo sim essa visão que eu chamo do dom da infiltração. E o que é o dom da infiltração? Você tem 7 campos de vibração. E cada campo de vibração conta um pouco da sua história. Então vai falar do seu pai, vai falar da sua mãe, vai falar do seu emocional, vai falar do seu familiar, vai falar do seu financeiro, do relacionamento, do seu espiritual, porque na realidade você é um médium, mas que engloba todas as áreas da sua vida. E se uma área da sua vida, um campo de vibração não estiver
em equilíbrio, tiver com um buraco, com uma sequela do passado, reflete sim no hoje e traz os resultados que você tem. Resultados de estagnação, resultados de desequilíbrio, resultados, sim, muitas vezes de uma demanda contra você. Mas essa demanda nada mais é do que um processo que você está refletindo internamente. Então, eu trago a sua conexão com o seu grupo espiritual, com os guias espirituais, mas não só a conexão do dom da incorporação. Por quê? Se você é essa força de luz na Terra, englobando também o polo negativo, se você tem esse conhecimento albergado da sua linha ancestral, porque você traz da sua linha ancestral uma bagagem de conhecimento. Então você hoje aqui na Terra, você é um polo que precisa se abrir, se lapidar. E quem traz as informações que você necessita? Quem tem acesso a essas informações? Os seus mentores, os seus guias espirituais. Esse conhecimento, ele veio até mim em 2005. Como eu disse anteriormente para vocês, com a força do guardião Sr. Sete Encruzilhadas. Eu não acreditava em Deus, minha gente. Eu não acreditava em Deus. Eu acho até que, sabe, tem muitas pessoas que falam assim, mas onde já se viu você não acreditar em Deus? Era a minha cabeça. Tem muitas pessoas que não acreditam. Para mim, na época, o ser humano veio de uma evolução. O mundo veio de um boom. Eu não acreditava em Deus. Mas eu gosto de contar essa história novamente porque tem muitas pessoas também que passam por esse problema. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa via Skype que ela estava passando com o mesmo problema que eu passei com meu filho e estava acontecendo com ela. O meu filho, que na época tinha 2 anos, ele acordava de madrugada e via coisas que eu não via. E ele gritava, ele não tinha limite de físico, ele queria passar pela parede. Como eu não acreditava em Deus, eu fui tratá-lo na medicina tradicional. E lá detectaram que ele era sonâmbulo. E aí, eu comecei a tratar pela medicina tradicional e nada aconteceu. Só que nós não dormíamos. Aí eu encontrei uma amiga e ela me disse, olha, você é médium e vamos, você tem que procurar as respostas. Bom, aí eu passei por várias religiões, porque já que eu tinha um dom, né? Como ela disse, uma mediunidade que eu não quis acreditar, eu falei, olha, eu vou procurar esse Deus, porque eu estou padecendo, eu sou muito do bem, e é inadmissível o que está acontecendo com a minha vida. Meu filho não dorme, eu passo por processos financeiros, então vou buscar nas religiões dos homens as respostas para as minhas aflições. E foi o que aconteceu. Eu passei pela igreja messiânica, eu fui kardecista, eu fui da Seishanwei, eu fui budista. Aí começou a busca e nada de encontrar, anos e anos de cursos, porque para você dar paz você tem que fazer anos e anos, e meu filho continuava a não dormir, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Bem, aí foi aí que a dor chama a cura, né? Eu fui convidada a ir para uma gira da Umbanda, e já tinha procurado em tanto lugar mesmo, né? E numa dessas, sua cabeça vai mudando, né? Antigamente, para mim, era uma religião retrógrada. Na época que eu fui convidada, era mais um caminho de busca. E aí eu entrei na gira de Umbanda. Na primeira vez que eu passei com a entidade, eu nunca me esqueço, era um caboclo Araribóia. Ele disse assim para mim, eu vou tirar essa dor que você está sentindo. Por quê? Com esses processos que eu passava, principalmente financeiro na época, eu tinha uma dor de estômago que vocês não imaginam. Não era remédio médico que curava essa dor. E aí a entidade colocou a mão no meu estômago. Em segundos eu incorporei. Tocou, baixou a entidade, que na época era uma preta velha, não era a vovó Maria Conga. Por quê? Por conta do meu desequilíbrio energético, eu não tinha afinidade para trazer uma entidade
já firmada na Umbanda, uma entidade afinada com a força espiritual que tem a Vovó Maria Conga. Então veio uma preta velha para me limpar, uma preta velha, como vocês dizem, para descarregar. Eu nunca tinha tido uma experiência como aquela. Por todos os caminhos que eu passei dentro das religiões dos homens. Olha, foi uma experiência assim indefinível. Não tem como definir para vocês, de tão maravilhoso que foi. Aí desincorporei e eu achei fantástico aquilo, porque como uma força tão grande tomava meu corpo e principalmente eu escutava uma voz. A minha voz falava comigo mesmo dizendo: calma e paciência. Está na hora do aprendizado se firmar no vosso interior. Então foi assim, foi maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver dentro da Umbanda, que na época era um templo espiritual coligado à FTU, Faculdade de Teologia da Umbanda. Olha, todos os meus questionamentos ali tinham ido embora. Tudo que vocês podiam imaginar estavam sendo revelados para mim. E aí eu comecei a atender com as entidades. Só que o que aconteceu? Quando as minhas entidades atendiam as pessoas, eu questionava muita coisa, porque eu percebia que a vida das pessoas andavam e a minha vida não. Tinha dia que eu não tinha nem dinheiro para tomar ônibus para ir para o centro, para mim trabalhar. E eu questionava também algumas coisas que aconteciam na gira com os médiuns. E aí começou a vir o segundo questionamento que fez com que eu entrasse num novo patamar da minha vibração. Eu não estou preparada para receber as entidades que eu albergo. A minha mente está em desequilíbrio, o meu corpo está sujo e eu não estou ainda preparada. Aí começou a vir esses questionamentos. E eu atendendo com as entidades. Aí, num dado momento, à noite, eu comecei a ter insônia. Eu sempre acordava no mesmo horário. E aí começou a vir o que eu chamo de mensagens psicografadas. Eu acordava na madrugada, tinha muita vontade de escrever e começaram a vir as mensagens psicografadas que, no final, assinava como Caboclo Senhor Sete Espadas. E na mensagem psicografada veio a cura para o meu filho, que até então ainda tinha os problemas de madrugada. E na mensagem dizia que eu era um poder sagrado na Terra, que eu precisava trazer determinações para lapidar a minha consciência e que para a cura do meu filho era para eu colocar uma luz azul aonde ele dormia. Vejam só. E tinham todas as informações possíveis e imaginárias naquela mensagem. Olha, tinham como eu curava minhas sequelas da minha educação paterna, como eu trazia o equilíbrio do financeiro, como eu teria que ter entendimento para com os processos que eu passava com meu marido. Olha, tudo que eu questionava, todos os meus processos internos estavam ali revelados. E nenhuma entidade na Terra tinha me trazido uma experiência tão formidável e revelada. Então eu comecei a acreditar nas mensagens. Toda noite eu escrevia e lia e aquilo para mim era um bálsamo para minhas dores. Só que eu fui trazendo um equilíbrio na minha vida. A minha vida foi entrando num eixo de ascensão, numa linha de ascensão. As coisas começaram a mudar. Aí não teve outra, eu comecei a acreditar nas mensagens psicografadas. Aí o que eu fiz? Peguei todas aquelas mensagens, porque até então eu estava trabalhando, né, no centro espiritual. Eu peguei todas aquelas mensagens e levei
lá não é pai de santo, lá se chama mestre. Eu levei para mestre, não vou dizer o nome aqui, tá? Levei para mestre. Aí quando ela leu aquelas mensagens, ela disse: você está sendo obsediada. Acabou com seus 7 espadas. Não imagina, você está no 1º grau. Esse caboclo faz parte de um grau muito elevado. Você tem que ir para uma gira da esquerda. Só que quando eu ouvi aquilo, eu peguei todas as mensagens, agradeci e nunca mais voltei. Porque todas as minhas respostas estavam dentro daquelas letras naqueles papéis. A minha verdade era aquilo. A minha verdade era o que o caboclo estava me ditando ali naqueles papéis. E nunca mais voltei. Isso aconteceu em 2004. No final de 2004, aí se apresentou seu 7 encruzilhado. Ele disse: está na hora de fazer escolhas. Aí você conversa com um Exu. Olha, minha gente, foi me ensinado assim. Foi me ensinado que todos os meus guias que fazem parte da minha vibração são meus amigos espirituais. E eles têm respostas para todos os meus problemas. Então, eles trabalham na minha parte do meu financeiro, eles trabalham... Vocês não têm noção, o guardião são 7 encruzilhadas falando da minha parte financeira. Quando eu tinha meu espaço Criatina Luz, ele que vinha e determinava boa parte da minha administração. Quem viveu essa história, quem sabe, quem frequentou o espaço Criatina Luz sabe disso. Então, assim, muitas vezes a vovó Maria Conga, ela vem falar com meu filho, porque isso também são algumas determinações que eu recebo dos guias que trabalham comigo, que para que eu possa estar falando com vocês, para que eu possa estar atendendo vocês, eu tenho que ter o equilíbrio. Eu tenho que buscar o melhor de mim. Eu não sou, por exemplo, uma fachada, não. Para quem me conhece sabe que a Márcia Moraes é desta forma, a família da Márcia Moraes também traz esse equilíbrio. Então, muitas vezes, a vovó Maria Conga, ela vem falar com meu filho a respeito dos processos que ele passa no trabalho, como ele pode ganhar, sim, um salário maior e assim sucessivamente. Quer dizer, os guias espirituais que trabalham comigo, eles interagem com a minha vida em todos os sentidos. E quem já passou comigo em atendimento sabe disso. Eu atendo as pessoas, eu consigo ver não só a parte espiritual, mas todo o processo que está ali englobando a pessoa, porque a pessoa é o resultado de tudo isso. Então, o seu 7, ele veio e trouxe, na época, eu tinha que fazer algumas escolhas. E eu fiz, na época, a escolha que traz todo o resultado que eu sou hoje. Porque eu quis ensinar essa conexão para as pessoas. Eu quis que as pessoas entendessem que os guias espirituais não só são entidades que incorporam no médium ou no cavalo, como vocês dizem, e não fazem a ponte para todas as respostas que podem estar, sim, resolvendo muito processo na vida dos médiuns. E também as entidades não só são firmamentos para que o médium possa fazer rituais, para fazer as ditas barganhas, para que os processos escapem ou os processos sumam como um passe de mágica. É impossível isso. Eu fui me entregando a essa missão e eu fui recebendo as informações da espiritualidade. E assim, nessa nova forma de ver a Umbanda, de se conectar com os guias espirituais, foi determinado que eu abrisse o Criatina Luz, uma egrégora já firmada no astral. É claro que o Criatina Luz, ele trazia a conexão de cada pessoa que adentrava ali, a conexão com o seu grupo espiritual. Através das mensagens psicografadas, eu fui implantando em cada pessoa não só o equilíbrio em todos os sentidos, mas também uma nova diretriz para que cada um pudesse entender que você é um polo de luz e que você alberga essa força ancestral e que você pode sim se conectar com sua espiritualidade para trazer as respostas que você necessita. Apesar de termos, na época, os trabalhos abertos ao público,
Nós éramos um espaço, um centro que tinha uma religião individual. Cada um desenvolvia os seus dons naturais, porque sabemos que cada um tem uma linha ancestral possuidora de dons específicos. E assim foi indo. E que na época também, até hoje, nós implantamos que o seu grupo espiritual, ele se firma ao seu redor, criando um grande vértice, um triângulo de energia. E esses vértices, que são 3, ele se firma ao seu redor e vai trazendo as determinações de que cada vértice pode estar construindo não só no seu campo espiritual, mas no seu campo físico. Então, o primeiro vértice é a força dos guerreiros, que na realidade é o que as pessoas chamam de caboclos. O vértice à direita é o grupo da sabedoria, que são os pais velhos e as mães velhas. O vértice à esquerda é o grupo de proteção, que é o grupo dos guardiões. Porque não adianta você ter sabedoria, não adianta você ser guerreiro se você não tem a proteção. Ou não adianta você ter proteção e ser guerreiro se você não tem sabedoria. Ou não adianta você ter sabedoria e ter proteção se você não é guerreiro. Então, esse triângulo, ele se firma justamente em equilíbrio e ele vai te trazendo as determinações para você se elevar, para você subir os degraus da vida. Esse conhecimento foi me trazido através do Guardião Senhor Sete Encruzilhadas, mas foi firmado na egrégora do Caboclo Senhor Sete Espadas. E nós acreditamos que, firmando o grupo espiritual, à esquerda os guardiões, à direita os sábios e acima os guerreiros, não tem como a sua vida não andar. Os guardiões são trabalhadores da luz nas sombras, fazendo a nossa proteção espiritual e nos ajudando no lado material. São os maus entendidos aí, como as pessoas falam dos Exus, né? Os guerreiros são as entidades que dão força, impulsionam você para conquistar, para inovar. E esse grupo, ele se firma na força dos caboclos. E os sábios são os pais velhos, os espíritos de luz que nos trazem as lições, as intuições. É o grupo da sabedoria e trazem os ensinamentos espirituais. Tudo em nossa egrégora é voltado para criar o ser, para o despertar. Tudo, mas não só o despertar espiritual. Você não vai só desenvolver espiritualmente, você vai desenvolver todas as áreas da sua vida. E aí, moçada do bem, foi que seu Sete, em 2013, pediu para me tirar umas férias. E aí, eu fechei o espaço, né? Porque ele pediu para mim fechar o espaço. E em dezembro ele falou, fecha esse formato de trabalho. Está agora de alavancar uma nova forma de trazer o seu conhecimento para você plantar sementes à distância. E aí que começou esse trabalho pela internet. Eu tenho tido uma vida rica em experiências. Algumas delas, muitas vezes eu questiono. Eu tenho vivido com todo mundo. E, portanto, eu tenho chorado, sofrido, também me alegrado, sentindo o coração quente e pleno de felicidade, porque a força da Umbanda me traz isso. E aos poucos, moçada do bem, eu alcancei patamares que me mostraram e ainda me mostram que a Umbanda é muito mais do que imaginamos. Eu aprendi com a vovó Maria Conga que a Umbanda é um grande navio em que todos estão ali para se unirem, mas não só todos da Umbanda. Eu falo com pessoas de todas as religiões e eu consigo interagir, eu consigo dizer para kardecistas que passam comigo que eles têm que acender uma vela porque eles estão precisando de proteção, que eles precisam ali tomar um banho de ervas porque a energia deles está totalmente desalinhada com o que eles precisam. E aí eu peço algum banho de ervas. Eu consigo dizer para messiânicos e outras tantas religiões que eu não vou dizer aqui, minha gente, que eles precisam rezar para o anjo da guarda. Então hoje eu percebo que a Umbanda
ela não é só as imagens que você está vendo no Congá. A Umbanda não é só ali os firmamentos do seu Exu. A Umbanda é um grande grupo espiritual. E ela consegue sim interagir com todas as religiões. Porque a minha experiência demonstra isso. No espaço Criatina Luz, quando tínhamos espaço físico, quando ali seu Sete fazia as palestras dele, falando sobre o que era Deus, um Exu falando quem é Deus, minha gente. É fantástico. E eu percebi ali, depois que eu incorporava, tinham várias religiões. A vovó Maria Conga, com as histórias que tem ali no meu canal do YouTube, toda quarta-feira, às 18 horas, a vovó, ela traz através da web Escola Criatina Luz, através da videoconferência, ela traz histórias. A vovó interage à distância com várias pessoas pela internet. E tem pessoas que me relatam assim através de e-mail: nossa, Márcia, eu comecei a escutar a vovó Maria Conga e hoje eu entendo a Umbanda. Gente, é formidável isso. É maravilhoso. E aí eu começo a entender que a Umbanda, ela é composta de ordem e caos. E quando eu fiz essa constatação íntima, eu cheguei à inteligência universal da Umbanda, que é muito mais do que nós imaginamos. Ela está repleta, assim, de firmamentos e, infelizmente, ou felizmente, não vou dizer aqui para vocês que é uma coisa que é negativo, a Umbanda, ela acoberta todas as consciências. A sua Umbanda é dessa forma, tá certo. A minha Umbanda é dessa forma, também está certo. Eu procurei em igrejas, nas mais diversas religiões, interpretações filosóficas. Caminhos claros, escuros, fenômenos. Enquanto eu percorria esses caminhos, persistiam ainda em meu coração as eternas perguntas. Será que existe Deus? Será que eu vou encontrar essa resposta? Eu jamais, diante da minha vida, eu consegui me calar ou me acomodar diante dessas questões. Tampouco eu tenho respostas completas e definitivas, para trazer até você. Mas foram essas indagações que me fizeram caminhar, que me impulsionaram para frente, que forçaram a descoberta de velhas e novas verdades e também velhas mentiras. Porque tem muita coisa errada, a gente sabe disso. Mas em todas as religiões tem verdades e mentiras. Enfim, moçada do bem, eu fui tirando os véus das ilusões. Eu comecei a entender que cada livro que eu lia trazia um pouco, sim, do que eu precisava para alavancar na minha reforma interior. Mas a maioria das vezes eu percebia que era um conhecimento hermeticamente fechado. Eu precisava, sim, buscar resposta nos guias que estavam ali me alicerçando. Eu aprendi a pensar por mim. Depois de muitas desilusões, eu deixei me acompanhar também por um espírito aberto, crítico e analítico. E por isso, muitas vezes, eu tive que bater de frente comigo mesma para derrubar a forma de pensar. Muitas vezes, seu Sete vinha e falava assim para mim: você construiu paredes ao seu redor que estão erradas. Você precisa entrar nessa nova verdade. Acobertar uma nova forma de pensar, que você possa criar raízes e essas raízes vão te sustentar. Então, essa evolução não para. Ela não para, ela continua. Eu falo muito com o Rafael, que o Rafael, assim, é um grande parceiro, Esse trabalho que eu faço aqui na Rádio Toques de Aruanda, se não fosse ele trazer essa ligação com os sabonetes artesanais Angatu, nós não estaríamos aqui. Então, eu agradeço muito ao Rafael. Eu sempre falo para o Rafael que essa egrégora não é fácil. Por quê? As entidades nos ensinam a trazer a leitura de sinais.
Então, assim, nós estamos em contato o tempo inteiro com eles. O tempo inteiro. E se nós não conseguimos trazer a informação através do canal que somos, através do canal auditivo, através da intuição, a nossa espiritualidade nos traz sinais. Então, é coisas que acontecem que vocês não imaginam. Aí o Rafael liga para mim, nossa, acabei de ter um sinal. E aí, ele lá, né, ele trabalhando, ele liga para mim, eu falo, nossa, me aconteceu a mesma coisa. Então, é uma sintonia muito grande. Aí a gente sabe que nós estamos no caminho certo, nós sabemos o que nós temos que fazer, como nós devemos, e assim a coisa vai fluindo. Quer dizer, essa ligação, ela existe. Ela existe o tempo inteiro. E olha, minha gente, eu descobri que os verdadeiros mestres, naqueles que eu tanto buscava externamente, era, na realidade, um pedaço do que eu precisava encontrar. Cada passagem, cada caminho, cada pessoa acrescentou uma imensa peça ao meu quebra-cabeça. E é claro que ainda não está completa. Na verdade, falta muito. Falta tanto quanto os dias da minha vida. Mas essa é a grande aventura do planeta Terra. A percepção dessa passagem, dessa paisagem, né, me trouxe um tesouro e o bem mais precioso de um ser humano. Encontro com a minha sabedoria interior. O encontro com a minha divindade. Por isso que eu tenho essa missão de trazer esse conhecimento para cada um de vocês. Você é um polo de luz. Você tem uma história, você tem as suas derrotas, você tem as suas tristezas, mas você tem um conhecimento que eu não tenho. E esse conhecimento, esse dom é seu e é diferente do meu. Só que eu sei que o seu completa o meu e vice-versa. Nós temos aí, eu e você juntos, uma parte de Deus. E essa parte, ela se unifica e pode sim transformar o mundo. Eu tenho meu dom de infiltração. Eu consigo percorrer os seus 7 campos de vibração e trazer a sua história do passado. Porque eu acredito que a sua história do passado traz a sua deficiência do hoje. E eu, junto com a egrégora, junto com a espiritualidade que eu albergo, junto com o firmamento dos meus guias espirituais, porque eu nada sou, eu sou apenas um canal, junto com esse firmamento, eu consigo tampar e equilibrar os seus 7 campos de vibração e aumentar o seu padrão vibracional para que as coisas comecem a acontecer. Você se desligando do seu passado, a coisa começa a acontecer. Nós todos somos elos de ligação. Estamos intimamente ligados. Vivemos a todo instante degladiando energias, mas também unificando essas energias para um bem maior. Os resultados da sua vida nada mais são que um reflexo das suas deficiências. Então é necessário começar a entender quem é você, se conhecer, qual é a sua força na Terra, para você poder desbravar aí, entender que as coisas começam a partir de você mesmo e principalmente nessa conexão que você é da força sagrada, sabe? A mediunidade, o médium, ele é um mediador de energias. Ele percebe as energias ao seu redor, segundo o plano espiritual e as suas hierarquias. E essas hierarquias são definidas pela luz ou pelas trevas. Então ele é mediador, ele consegue perceber tanto as energias da luz quanto as energias das trevas. A mediunidade, ela é a capacidade sensorial de transpor o visível para alcançar o invisível aos olhos comuns. Então, nós somos um para-raio. Não é fácil, minha gente. Não é fácil. Então, se você não entende o seu dom espiritual, se você não tem a conexão com as suas entidades, é muito complicado. Aí vem os altos e baixos mesmo. Eu sempre falo que a mediunidade não é nenhum poder especial, e sim um compromisso sério, que deve ser cumprido com verdade e integridade. É como andar num carro com GPS. O caminho fica mais fácil
se você foi escolhido para cumprir essa tarefa e se você tem entendimento disso. E aí, o GPS é sua mediunidade. Ele vai estar te levando, olha, agora você vai passar por uma estrada de terra, mas fica firme que nós estamos com você. Agora você pode ficar tranquilo. A estrada é asfaltada. É como se fosse um GPS. A todo instante. Esses dias, deixa eu contar um episódio para vocês entenderem mais sobre a conexão. Então, nós fechamos o espaço, lembra que eu falei para vocês? Fechei o espaço Criatina Luz, e aí nós mudamos de casa, porque eu tinha o espaço, antigamente era 620 metros quadrados, era muito grande. E lá também eu não descansava, minha gente, porque era 24 horas. 24 horas. Era telefone tocando, era programa na Rádio Mundial, era atendimentos. Eu atendi na Bahia, eu atendi em Itu, era 24 horas. Aí eu fui para uma casa menor. E nesta nova casa foi me pedido para mim fazer um ritual. Bem, no movimento de mudança e nos afazeres diários, eu esqueci. E logo em seguida, depois de 2 semanas, eu tive uma turbulência dentro dessa nova casa. E de manhã, quando meu marido foi trabalhar, ele abriu o portão da casa e o que ele viu na encruzilhada? 3 rosas vermelhas. E aí ele me ligou e disse: Márcia, você lembra que logo quando nós mudamos foi pedido para você fazer um ritual com 3 rosas vermelhas? Minha gente, olha, eu moro numa encruzilhada, né? E não, é muita coincidência. 3 rosas vermelhas no poste da calçada onde está a minha casa? Não, é um baita de um sinal. E olha, se eu for ficar contando os sinais, quando não se tem essa ligação direta com os guias espirituais para você escutá-los através da sua voz interior, não é intuição, tá, minha gente? Não é intuição. É uma voz tão determinante que não tem como você não fazer o que eles desejam, porque eles sabem realmente o caminho que você deve trilhar para você conquistar o que necessita. Então, quando você não consegue ter, porque não é todo dia que eu tô afinada para estar escutando essa voz interior, essa força que vem através dos guias espirituais. Então, o que acontece? Vem os sinais. E por que às vezes eu não estou apta a escutá-los? Porque, olha, eu sou uma dona de casa, eu tenho marido, eu sou vó, eu tenho filhos. Então, quer dizer, é todo o movimento que eu tenho durante o dia que às vezes me faz eu me desligar dessa conexão. Eu só tenho essa conexão quando eu trabalho espiritualmente. Então, a ligação com as entidades é muito importante. Porque nós estamos aqui na Terra, mas nós estamos tateando. Eu tenho muito medo. E a gente sabe que o medo separa o homem da luz e o leva ao mundo das imperfeições. Então, quer dizer, quanto mais você, que nem diz o seu Sete, quanto mais ele me dá o copo com água para me andar no deserto, e eu vou caminhando dentro da minha verdade, me descobrindo e principalmente acreditando, porque ele me dá um copo com água, eu começo a andar e falo, nossa, eu tô mais forte, tudo tá clareando, é verdade. Nossa, isso realmente acontece. As pessoas também que passam por mim, muitas pessoas, que nem agora, como eu não tenho espaço físico, quando é determinado, nem sempre, eu tenho que fazer alguns rituais e eu vou ali no santuário da Umbanda. Aí depende muito do atendimento, depende muito do que é a espiritualidade, o que os guias estão firmando na pessoa. Aí eu tenho que fazer os rituais no santuário da Umbanda. E aí eu vou, firmo, sabe, ancoro, trago a força que a espiritualidade está ali presente para a pessoa. E aí depois de alguns dias a pessoa me manda um e-mail, nossa, Márcia, olha, muito obrigada, as coisas mudaram. Quer dizer, isso também para mim é uma grande força, porque eu começo a ter mais fé no que é realmente a Umbanda. Aí é fantástico. Eu sei que para vocês é muito difícil entender a leitura dos sinais. Mas nós somos mediadores de energias. E nós temos que estar na vibração da leitura dos sinais. Muitos de vocês não conseguem escutar
os vossos guias espirituais. Mas é necessário, porque é eles que dão a nós como tirar a pedra do sapato. Todos os mestres que vieram à Terra passaram por processos para lapidar a vibração da deficiência que é estar na Terra. Moçada do bem, eu sou filha de Ogum. Eu tenho a minha individualidade, a minha particularidade. Você também tem a sua. O seu Ogum é diferente do meu. Mas quando você entende a força da sua entidade, a força do seu orixá, não tem como a sua vida não andar em equilíbrio. Todos nós temos uma pedra no sapato. Você já se viu assolado por situações que se repetem em sua vida? O mesmo bloqueio financeiro, trocou de namorado, mas vive a mesma história da anterior. Quando aparece que vai acontecer o seu reconhecimento profissional, você é mandado embora. Enfim, os círculos viciosos de estagnação. Sobe 10 degraus e desce 11. Não sai do lugar. Primeiro é necessário entender que todo processo tem um porquê. Existem ações que te levam ao mesmo resultado. E através dos seus erros repetitivos, você volta a velhas atitudes e estratégias para lidar com o problema. Como se fosse uma pedra realmente no sapato. Como se você colocasse essa pedra no sapato. A sua vibração espiritual, ela não vai estar te ajudando desde que você não entenda o que as suas forças espirituais estão determinando. A reação negativa que você tem, cada vez que você cai no buraco, ela acaba trazendo uma baixa vibração. Existe uma ação corretiva. Não adianta resistir. É necessário autodisciplina. A vovó sempre fala isso nas histórias. É necessário uma autodisciplina. Renunciar a toda a racionalização de que te leva a subterfúgios, exigindo que a situação irá por si só resolver. Impossível isso. Sem uma ação direta e diferente, nada se firma ao seu redor. Você que coloca a pedra no sapato. E eu sei que está doendo. Eu sei que está machucando. Você precisa saber como tirar. Deixa o orgulho de lado. Não adianta você ser filho de Xangô. Eu sou protegido. Tá, mas está doendo. Por que não admitir que está errado e que você não consegue ver a luz na escuridão? O orgulho abaixa a sua vibração e o impede de tomar a decisão certa, que é contar com si próprio. A força dos nossos guias espirituais, elas determinam isso. Por mais que uma entidade fale que você tem que fazer isso. Tá, mas e a grande reforma interior? E a grande reforma interior? Você está numa situação, neste momento, que ninguém poderá te ajudar, que é só você mesmo. Necessita parar com velhas atitudes, tensão, medo, são reações que viciam, como dar álcool a um alcoólatra. Não abandone os seus princípios e objetivos. Pense aonde você quer chegar. Foi o que seu Sete fez comigo a primeira vez que ele falou, você precisa escolher entre dois caminhos. Você que decide. A imobilidade é como um veneno que supre sua força mental, neutralizando qualquer forma de sair da situação, assim como todas as ideias criativas que poderiam vir para ter uma ação diferente do que você colocar a pedra no sapato. Na vida de todos existem ciclos de altos e baixos, minha gente. Para de achar que o vizinho não tem problema. Aproveitar o momento de alta na vida, você aí começa a poupar a sua força necessária para você resolver os processos, como falta de dinheiro, o processo dos relacionamentos. Normalmente, a pessoa que vive com a pedra no sapato não sabe olhar para o amanhã e se deixa levar por velhas atitudes, deixando de aprender a lição da autodisciplina na alta temporada da vida. Seguindo o caminho do desejo sem ter como, sempre sendo reprovado na lição. Minha gente, todo mundo tem os altos e baixos, só que vocês não percebem isso.
como a vovó sempre diz. Vocês estão acostumados a ver só o lado negativo, ver só o lado das tristezas, das derrotas, mas você tem uma história aí magnífica. Você tem uma história aí de vitórias. Por que não se apegar a isso? Afastar o desejo de querer sem poder. Rompe com a ambição e a impaciência, porque todo aquele que tem conquista é paciente com o tempo e sabe aonde pode chegar cumprindo etapas com a sua autodisciplina. Não se sente merecedor por ver que o outro está tendo conquistas e por inveja se deslancha a fazer coisas que não está próximo, que não está ao seu alcance, caindo nos desequilíbrios financeiros, caindo nos desequilíbrios emocionais. Com passos medidos, se volta a um planejamento funcional que só você pode cumprir, mesmo que ao seu lado existam milhares de entidades. Você precisa ter passos medidos e ter um planejamento funcional, porque é isso que a sua espiritualidade está determinando para você. A quebra do círculo vicioso leva um tempo, mas cada passo que dá traz também um respirar melhor. O medo se extingue, a sua visão fica mais clara, seus pensamentos mais calmos, porque você está vendo aonde você quer chegar. E a cada dia, os resultados no externo começam a se firmar, porque o seu interno mudou. E automaticamente, o seu interno mudando, você fica afinado com as vossas entidades. Existe, moçada do bem, uma alienação com os erros. O orgulho de não enxergar o erro em si. Coloca pensamentos que todos são culpados, como se o destino fosse um pai severo. Retornar ao caminho paciente da perseverança neutraliza as demandas interiores. Por essa razão é necessário uma atitude dura e severa consigo mesmo, a fim de continuar avançando com a autodisciplina. É o que acontece quando eu adentro na vibração das minhas entidades e pergunto, mas por que isso está acontecendo comigo? Ué, você plantou e você está colhendo. Você é a causa e a solução dos seus problemas. Eles não passam na cabeça, eles não passam a mão na minha cabeça, dizendo, não, você é uma coitadinha, ai, você ajuda tantas pessoas, tá. E daí, uma vez, a vovó Maria Conga disse assim para mim, você pode atender 1000 pessoas diárias. Se você não fizer a lição para conseguir o seu topo, o topo da montanha, cada um tem o seu topo, minha gente. De repente, o seu topo da montanha é o seu equilíbrio familiar, é seu equilíbrio na relação matrimonial, é seu equilíbrio financeiro. Cada um tem um topo na montanha a conquistar. Mas a vovó disse, você é a causa e a solução dos seus problemas. E não há motivo para se sentir fraco ou um coitado, porque você precisa olhar para dentro de si, reconhecer que os erros se repetem pela única razão que nada se faz diferente. Acumular diariamente ações que, a seu ver, pode não levar a lugar nenhum. Por quê? Muitas vezes, o seu 7, ele sempre fala assim para mim, olha, hoje e amanhã e depois você tem que estar fazendo determinações diferentes. Aí eu penso, mas isso aí vai me levar aonde? Por quê? Eu estou vendo lá na frente e não é assim. É degrau a degrau. É degrau a degrau. Acumular diariamente ações que te levam realmente a um lugar que você deseja. Existe, minha gente, uma história infantil que retrata bem a repetição do erro. Vocês sabem a história, né? Dos 3 porquinhos, né? Que vivem na floresta, cada um constrói a sua casa, e aí vem o lobo e acaba destruindo a casa de um, a casa de outro, até que aquele que é o mais inteligente consegue, né, trazer todos os irmãos dele para dentro da casa e o lobo não consegue destruir. E aí são felizes para sempre. Essa história lhe diz que falsas ideias brotam de percepções imperfeitas. Todo mundo tem a pedra no sapato, tem um lobo mau que tenta derrubar o que você chama de porto seguro. E o resultado lhe diz que são incorretos os pensamentos que você julga que é certo. Os outros 2 porquinhos
construíram casas que foram derrubadas pelo lobo mau. Gastar menos tempo em um trabalho que exige esforço e dedicação resultará em um trabalho pela metade, porque você usou o tempo pela metade. Não existe nada no externo de negativo que esteja te levando a esses resultados. Existe sim uma codependência do passado, porque se você fez algum processo negativo do passado, como por exemplo eu atendi uma pessoa, acho que foi essa semana, e aí eu falei para ela, você fez um ritual. Aí ela falou, não, eu nunca fiz ritual. Tá, eu tô vendo um ritual junto com uma mãe de santo e ao seu lado tinha um homem. E esse homem te fez muito infeliz. Aí ela não lembrou, olha só. Tá, eu não vou dizer, acho que ela tinha entre 40 e 50 anos e esse ritual ela fez quando ela tinha 20 e poucos anos. Então ela não lembrava. Com o passar do atendimento, do tempo do atendimento, ela lembrou. Realmente ela tinha ido num local e ela fez um ritual de sangue, cortou o dedo dela, cortou o dedo dele e mais umas galinhas, mais outras coisas mais, juntaram o sangue um do outro. Conclusão, ela foi infeliz pro resto, sabe, assim, pelo tempo, ela não conseguiu nenhum amor, a vida, ela estava bem solitária, com descontrole emocional. Quer dizer, não existe nada que você não tenha plantado e que você está obtendo o resultado agora nesse momento. Então você precisa reconhecer que está errado. E aí eu disse para ela, tá, isso daí tem que ser neutralizado, porque isso está impedindo você firmar um novo amor e principalmente trazer o amar em si. Porque também para você arrumar um amor, você também tem que se reconhecer na vibração do amor. Tem que reconhecer que está errado. Não esperar a vida lhe mostrar que seu homem inferior precisa mudar. Parar de gastar o tempo sem fazer nada para a conquista do seu objetivo. Não queiram enganar a vida, porque a vida é sábia. Ela traz as respostas que você necessita muito mais rápido do que você pensa. E o seu lobo mau irá destruir a sua ilusão, te levando ao círculo vicioso de estagnação, para recomeçar tudo de novo, quantas vezes forem necessárias. Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. As pessoas, elas vão repetindo os erros, e aí vai culpar quem? É meu vizinho, que tá jogando demanda contra mim, é o meu irmão ali, que tem inveja de mim. Tá, minha gente. Isso aí, que nem disse o 7, é natural, é a lei da afinidade. Mas o que está dentro de você que está se afinizando com essa discórdia do exterior? Porque é uma discórdia de energias. Quando você pega alguma coisa, nada mais é do que internamente também está vendo esse atrito. E aí, é óbvio, os afins se atraem. O seu 7 sempre diz que nós precisamos usar a nossa capacidade divina. Todos os homens possuem a sua inteligência emocional. E até pouco tempo atrás, a pessoa ela era avaliada pelo raciocínio lógico, né? Por exemplo, as suas habilidades matemáticas. Mas houve um psicólogo que ele desenvolveu a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é muito forte para nós, mediadores de energias, nós médios. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Por quê? Nós estamos lidando com pessoas. Nós atraímos muito o que a pessoa tem. Porque como é que eu posso atender uma pessoa se eu não atrair o campo de vibração dela? Porque aí eu consigo ler o que está acontecendo. E a inteligência emocional, ela é responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas. Porque se você não tiver ligado no equilíbrio perfeito do seu emocional, nada acontece. A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamento entre as pessoas. Desta forma, pessoas com qualidade de relacionamento humano, como a compreensão, a gentileza, a afabilidade, elas têm muito mais chance de obter o sucesso. Mas também, por sermos muito amáveis, nós pegamos também alguns processos das pessoas. Então, quando você tem o equilíbrio da inteligência emocional, você consegue também controlar impulsos, você canaliza emoções mais apropriadas,
você consegue motivar as pessoas, e aí a sua vida também começa a andar. O Tio Sete sempre fala isso. Trabalha a sua inteligência emocional. Ele sempre disse para mim, porque eu sou uma mãezona, eu quero ajudar todo mundo. Eu não sei falar não. Mas ele fala assim, você tem que colocar um limite. Porque como você quer subir a montanha, se você não tiver força? Porque é a sua montanha. E ninguém vai subir por você. Ele sempre fala isso. Quando você gasta muita energia para o outro, você não consegue ter a energia necessária para subir a sua montanha. Gente, não é fácil não. Mas, como o seu Sete diz, não é impossível. Foi isso que o porquinho mais velho da história fez. Ele motivou os seus irmãos a verem através do exemplo o caminho certo a seguir. Porque o mundo em qual você vive tem exemplos de sucesso e de superação dentro da nossa Umbanda. Quando você desenvolve as suas vontades para evoluir através de metas, sua divindade interior brilha como as estrelas e atrairá para sua vida pessoas que pensam como você. Permanecendo realista do que é bom, do que é certo para si e descartando o que não serve para construir a sua vida. Não use mais a palavra sacrifício para viver. Eu vejo muito isso quando as pessoas chegam até a mim. Ai, minha vida é muito sacrificada, eu tenho que fazer isso. Tá, mas é a sua vida. É a sua vida, é você que tem que viver. Não tem jeito. E quando você usa a força para pular etapas, porque tem muita gente que quer chegar no 10º degrau. Eu conheço um monte de gente assim. Não, eu vou casar com uma pessoa que tem muito dinheiro, porque eu vou chegar lá no topo da montanha. Minha gente, não é assim. Não tem como. Porque você começa a receber uma demanda emocional e você cria uma situação muito mais difícil que a pedra no sapato. Porque os seus sonhos viram ilusão. E viver de ilusão, minha gente, é muito difícil. Moçada do bem, não existe outra forma de tirar a pedra do sapato se não for pela autodisciplina. Os erros vão se repetindo até que com o tempo seus sonhos não te dão mais vigor para continuar. Eu vejo muita gente assim, que não tem mais a capacidade de sonhar. O prazer de lutar diminui e a pedra continua no sapato. Os estágios do desenvolvimento, eles precisam ser completados. Não existe uma fórmula mágica que trará o que necessita. Tudo tem que ter uma etapa cumprida. Não ache que seu orixá vai fazer a lição que você deve fazer. Permita reagir na vida de uma forma inteligente, acoplando o seu emocional para que tudo se firme, assim na terra como no céu, porque é seu de direito. Não fique mais com um dia de atraso na sua vida. Retire nesse momento a sua pedra que está no seu sapato. Os seus guias espirituais, eles estão próximos de você para que você possa romper com o seu passado. Mas é você que tem que romper. Não é o seu pai de santo, não é a sua mãe de santo, não é os vossos orixás, os seus guias espirituais. A lição é sua, a vida é sua. Não existe, minha gente, na Terra, nenhuma vida que é presenteada ao ser encarnado, se esse ser encarnado não tem a força para suportar e a força para superar. Você tem a sua autossuperação. Não se esconda dentro da sua religiosidade. Ela existe. Existem leis, existem regras. Você vai trabalhar no seu centro. Você vai trabalhar no seu templo espiritual. Mas você não trabalha lá 24 horas. Uma hora você vai ter que sair e voltar para a sua realidade. Uma hora você vai ter que desincorporar o seu guia e voltar para a sua realidade. E como é que fica? Você lida bem com a sua realidade? Aí entra quem? Os seus guias espirituais. Você ouve, você traz a leitura dos sinais para compreender
como é que você traz o equilíbrio em todos os sentidos na sua vida. Moçada do bem, eu gostaria de pedir 1000 desculpas, nós estamos estourando aqui o tempo da rádio, então nós vamos estar trazendo a mensagem psicografada que eu prometi no próximo programa para Sandra, para Aline, para Cleidmar, para o Fábio, para a Elane, para o Gabriel e para a Eliane, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima segunda-feira, às 21 horas. Um beijo, moçada do bem, um beijo. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira, com ensinamentos para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Oferecimento: Produtos Angatu, a beleza da Amazônia. Em seu cavalo ele vem montado, de espada na mão ele vem armado para o arerê, ele vem armado para nos